Oi, pessoal, boa noite, sejam bem-vindos à nossa aula de tecnologia farmacêutica de hoje. Nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente havia iniciado na semana passada, em que nós estamos trabalhando dentro da tecnologia farmacêutica com as formas farmacêuticas, né? Então, nós falamos o seguinte: forma farmacêutica é o estado final que o insumo farmacêutico ativo, a molécula terapeuticamente ativa, juntamente com adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, né, os veículos, recipientes, assumem, adquirem, apresentam após terem sido submetidos a operações farmacêuticas. Então, essa aparência, esse estado final que o insumo farmacêutico ativo, depois de associado a recipientes, apresenta, depois de ter sido submetido a operações farmacêuticas, é a forma farmacêutica daquele medicamento. A forma farmacêutica ela é extremamente importante porque ela propicia uma via de administração, porque por vezes o insumo farmacêutico ativo não tem nem concentração ponderável de substância que dê corpo, né, peso, volume, para que ele possa vir a ser administrado. Na sua forma farmacêutica isso é possível. Então, a forma farmacêutica tem como principal objetivo proporcionar uma via de administração, facilitar a posologia com precisão e acurácia da dose, manter a estabilidade física e química da molécula terapeuticamente ativa por um prazo de validade viável, além de proporcionar conservação, permite ainda manobrar aspectos ou questões biofarmacêuticas, farmacotécnicas e relacionadas à farmacocinética, como absorção, distribuição, metabolização e excreção, né, do medicamento do organismo, e proporcionando todas essas características, contribuindo para todas essas características, você vai manter a eficácia terapêutica da molécula terapeuticamente ativa, do insumo farmacêutico ativo contido naquela forma farmacêutica em questão. Então, é o que eu já havia dito. Uma coisa é você elucidar as propriedades farmacológicas, o potencial terapêutico, as propriedades medicinais de uma molécula, né? A outra é você disponibilizar ela numa forma farmacêutica apropriada. Porque o medicamento não é apenas um insumo farmacêutico ativo, ele é uma formulação que contém a molécula terapeuticamente ativa, associada aos veículos, recipientes, os adjuvantes farmacêuticos, que após terem sido submetidos a operações farmacêuticas, proporcionam aquela formulação final, o produto farmacêutico tecnicamente obtido ou elaborado, que é o medicamento. E o medicamento, todo medicamento tem uma forma farmacêutica para proporcionar uma via de administração, facilitar a posologia, garantir precisão e acurácia da dose, manter a estabilidade física e química do insumo farmacêutico ativo por um prazo de validade viável, manter a sua conservação, evitando a proliferação de micro-organismos, manobrar aspectos farmacocinéticos, né? E, consequentemente, garantir a eficácia terapêutica do medicamento. Essas formas farmacêuticas, elas se dividem em 3 grandes grupos, né? A gente tem subtipos dentro de cada uma delas, mas elas são principalmente as sólidas, que nós falamos, características, e distinguimos cada uma delas na aula da semana passada. Então, quem não assistiu a aula é só ver a gravação. E aí, nesse grupo, a gente tem os pós, os comprimidos, as cápsulas, as pastilhas, que são os trociscos, né? As pílulas, as drágeas, e incluem também nesse grupo os supositórios, os óvulos e as velas. Falamos também das formas farmacêuticas líquidas, né? E aí, nesse grupo, estão incluídas as suspensões, temos também as emulsões, né? E um grupo bem abrangente, que é o de maior representatividade dentre as formas farmacêuticas líquidas, que são as soluções, né? Porque dentro do grupo das soluções, a gente tem tipos em específico de soluções que recebem o nome de uma forma farmacêutica em específico
por suas características próprias, mas não deixam de ser soluções, né? Então, dentro das soluções, além das soluções orais, né? A gente tem ainda os xaropes, os enemas, os sprays, os aerossóis, as tinturas, os extratos fluidos, tudo isso, né, dentro do grupo de soluções, mas cada uma delas mantendo características em específico que a determinam, né, como um xarope, ou como uma tintura, ou como um extrato fluido, ou como um enema, né, e que foi também trabalhado na aula passada e que está na gravação, para quem não assistiu, verificar, por favor. Hoje a gente fica com formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, que são formas farmacêuticas representadas principalmente pelos cremes, né? Géis creme, pomada, temos também os géis. E a gente não aprofunda muito em formas farmacêuticas plásticas ou semissólidas, porque elas são objeto de estudo principal da tecnologia farmacêutica 3, tá? Então, na tecnologia 1, apesar de a gente ver, de um modo geral, todas as formas farmacêuticas, a gente foca nas sólidas, tá? A 2 trabalha muito com as líquidas. E a tecnologia farmacêutica 3 é onde a gente vai trabalhar com as semissólidas. Mas a gente faz essa apresentação em geral para que, quando cada uma delas for trabalhada, né, de maneira mais específica, embasada e detalhada, pelo menos se sabe as distinções entre elas. Então, no grupo das formas farmacêuticas semissólidas ou plásticas, estão incluídos os cremes. Os cremes são formas farmacêuticas de uso tópico, né, externo, produzidos a partir de bases emulsionadas. Então, o creme é uma emulsão, mas é uma emulsão tópica, uma emulsão de uso externo. Porque nós vimos que a gente tem emulsões, né, de uso interno, como a emulsão Scott, emulsão de simeticona, uma emulsão de óleo mineral, que são formas farmacêuticas líquidas constituídas por um líquido que é immiscível no seio de outro. No caso dos cremes, são formas farmacêuticas semissólidas de aspecto leitoso ou cremoso, também constituídas por um líquido immiscível no seio de outro. Por quê? Os cremes, por serem bases emulsionadas, todas as emulsões, elas são constituídas por duas fases que são immiscíveis entre si, que não se misturam, que formam um sistema termodinamicamente instável, heterogêneo, né? Nas emulsões, a gente não tem uma mistura homogênea, uma solubilização. A gente tem uma dispersão de uma fase aquosa numa fase oleosa, ou a dispersão de uma fase oleosa numa fase aquosa, né? Entretanto, emulsões é uma forma farmacêutica que a gente aprofunda nela só na tecnologia farmacêutica 3, né? Mas são bases emulsionadas, que podem ser do tipo óleo em água ou água em óleo. Isso é melhor trabalhado na tecnologia 3, mas quando as emulsões ou cremes são do tipo óleo em água, a fase aquosa é predominante. Quando elas são do tipo água em óleo, a fase oleosa é que é a predominante. Porque são gotículas de óleo dispersas em água ou gotículas de água dispersas em óleo. Então, a segunda fase é que é a predominante, né? É a forma farmacêutica de uso tópico de excelência e de maior utilidade, né, digamos assim, na área cosmética, na área dermatológica, porque são bastante atrativas, convenientes, elegantes, devido a esse aspecto leitoso, cremoso. Então, tem diversos tipos de creme corporal, diversos tipos de creme para uso no rosto. Os condicionadores são também um tipo de emulsão, né? As duas fases intimamente dispersas uma na outra são justamente a água e os componentes hidrofílicos na fase aquosa e as matérias graxas, lipofílicas, gordurosas na fase oleosa, né? Intimamente dispersas uma na outra. Eu não tenho solubilização. Eu não tenho numa emulsão, seja ela um creme de uso tópico ou uma emulsão para uso interno, uma dissolução de uma fase na outra. Elas estão apenas dispersas, graças a um agente emulsivo, emulsificante ou emulgente, que mantém essa dispersão durante o prazo de validade. Se ela não for consumida, provavelmente, fase aquosa e oleosa vão se separar, tá? Então, o termo correto é dispersão e não
solubilização ou dissolução de uma fase na outra. Existem diversas especialidades farmacêuticas, apresentações comerciais disponibilizadas no mercado pelas indústrias na forma de creme, né? Comum vir antifúngicos como nistatina, alguns antivirais, como é o caso da ciclovir, o tratamento do herpes vírus, outros tipos de antifúngico, né? Como o cetoconazol. Então, aí são ilustrações de algumas especialidades farmacêuticas disponibilizadas por laboratórios distintos, né? Na forma dessa base emulsionada de uso externo, que são os cremes. Pomadas, diferentemente de creme, elas tendem a apresentar apenas uma fase. E qual das fases seria essa? A fase oleosa. As pomadas, geralmente, elas contêm recipientes gordurosos, untuosos, lipofílicos, pegajosos, emolientes, oclusivos, tá? Então, a gente pode fazer de uma forma bem simplista, né? Uma comparação, assim, que o creme, ele estaria em uma característica intermediária. Ele não é nem aquoso e nem oleoso, ele é os dois. Claro que depende do tipo de emulsão, se é água em óleo ou óleo em água, e uma das fases vai estar predominando. Mas ele tem as duas fases, então ele está em uma característica intermediária. A pomada ela já tende mais para a fase oleosa, gordurosa, graxa, lipofílica, untuosa, oclusiva, lubrificante. E aí vem o gel, que aí o gel já tende mais para a umectação, a fase aquosa, hidratação, sem haver untuosidade, componentes graxos ou lipofílicos, né? Então, pomada bem gordurosa, graxa, lipofílica, lipossolúvel. Creme, aquosa e oleosa, então ela está ali numa característica intermediária. E o gel só faz aquosa, né? Utilizando veículo água, uma mistura de água e álcool. Então, as pomadas são formas farmacêuticas semissólidas destinadas a serem aplicadas topicamente na pele, onde elas vão se amolecer ou esses componentes graxos vão se fundir, né? Geralmente com a força de aplicação, a pressão exercida ali, né, no local da aplicação. As pomadas podem ou não conter substâncias medicamentosas, né? Quando não contém substância medicamentosa, ela é só a base galênica, né? São só lá os recipientes que constituem a sua base. Elas, por terem essa capacidade oclusiva, elas formam um filme lubrificante que retém água, mantendo a hidratação natural da pele. Então, elas atuam como protetoras, emolientes e lubrificantes, mesmo não contendo o quê? Insumos farmacêuticos ativos. Essa sua capacidade, né, de exercer um poder oclusivo na pele mantém a água, né, perspirada ou mantém a água do suor retida entre a camada de pomada e a pele, mantendo a hidratação e contribuindo para uma melhor embebição da pele. Por isso que ela tem um efeito protetor, emoliente e lubrificante, porque como são componentes graxos, ela diminui o atrito, né, quando aplicada sobre a pele. Então, ela acaba exercendo esse efeito lubrificante, porque tudo que é muito untuoso, graxo, gorduroso, diminui o atrito. Então, tem ação lubrificante. Caracteristicamente, as pomadas, né, ao contrário dos cremes, elas vão ser muito ricas, né, em bases não aquosas e recipientes gordurosos, untuosos, lipofílicos. O creme, ele tem componentes gordurosos, untuosos, lipofílicos na fase oleosa, mas ele tem uma fase aquosa, tá? Pomada não. Ela geralmente é uma base, usualmente não aquosa, com uma concentração considerável de recipientes gordurosos, tá? Então, as ceras, de um modo geral, vaselina, parafina, que são diferentes frações obtidas a partir do petróleo, né? Então, vaselina branca, a vaselina líquida, que é o óleo mineral,
ou também a farmacopeia, ou formulário, né, nacional da farmacopeia, traz como petrolato, né? Então, vaselina sólida branca ou petrolato branco, vaselina líquida, óleo mineral ou petrolato líquido, é tudo a mesma coisa. Óleo de rícino hidrogenado, ácido esteárico, tem alguns álcoois graxos também, igual álcool cetoestearílico, álcool cetílico, né? É muito comum. Esses recipientes gordurosos em bases de pomada. Na pele sadia, sem estar lesionada, a pomada exerce uma função de proteção, lubrificação e emoliência, como a gente já havia comentado. Então, quando aplicada, a pomada ela é capaz de exercer um efeito oclusivo devido aos seus recipientes gordurosos, formando um filme lubrificante que retém a água entre a camada da pomada aplicada e a pele, embebendo a pele e contribuindo, né, para a hidratação natural da pele. Entretanto, quando estiver lesionada, a pomada, ela, inclusive, é capaz de exercer função curativa, inclusive na cicatrização de feridas, né? Formando uma camada que protege a pele das condições externas, né, por vezes adversas, e proporcionando na camada abaixo dela a reepitelização, formação de novas camadas de pele, a angiogênese, né, formação de novos vasos. No caso das mucosas, quando aplicadas, elas podem exercer uma ação local. Então, é comum você ter, por exemplo, pomada oftálmica para ser aplicada na mucosa ocular, exercendo uma ação local. Ou quando aplicadas em outros tipos de mucosa, né, como mucosa vaginal ou mucosa bucal, ela pode sofrer absorção para a corrente sanguínea e, inclusive, exercer efeitos sistêmicos. Esses recipientes ou veículos, né, gordurosos, os adjuvantes farmacêuticos que formam a base lipofílica, untuosa e oclusiva da pomada, pode ter tanto veículos minerais quanto os orgânicos, né, de origem animal. Os de origem mineral, geralmente derivado de frações do petróleo, como a vaselina branca ou petrolato branco, a vaselina líquida, o óleo mineral, o petrolato líquido, a parafina, né? Eles tendem a diminuir a capacidade de penetrabilidade dos compostos presentes na pomada. Entretanto, utilizando como recipiente na base de pomada veículos, né, de origem animal, como é o caso da lanolina, que ela é extraída e obtida a partir da lã do carneiro, extremamente gordurosa, untuosa, lipofílica, graxa, lubrificante, emoliente, oclusiva, tá? Acaba aumentando a penetrabilidade da base da pomada. Por ser muito rica em componentes graxos, as pomadas elas têm uma base muito sujeita à oxidação, à rancificação. Então é comum e necessário que se utilize outros adjuvantes farmacêuticos, farmacotécnicos, com função antioxidante e lipofílicos, né? Ou seja, que sejam capazes de se dissolver em bases untuosas, gordurosas. É o caso do BHT, o butilhidroxianisol, e o BHA, que são antioxidantes gordurosos, lipofílicos, graxos. A vitamina E, que é o tocoferol, né? Por exemplo, ácido ascórbico, vitamina C, é um excelente antioxidante. Mas a vitamina C, ela é uma vitamina hidrossolúvel, né? Vitamina A, D, E e vitamina K são lipofílicas, lipossolúveis. Então, no caso das pomadas, utilizo vitamina E. Por quê? Porque ela é solúvel em gorduras, né? A vitamina C, o ácido ascórbico, ele não vai ter solubilidade numa base de pomada para manter uma função oxidante adequada. O preparo de pomadas leva à distinção entre dois tipos principais, né? Uma delas é preparada a frio, outra a quente, e nós distinguimos então o que a gente chama de pomada amarela e a pomada branca. A pomada amarela, ela é produzida a frio por dispersão
com espátula, né? Tipo pão duro, ou então a nível de escala industrial em equipamentos do tipo misturadores industriais, aqueles reatores, né, de aço inoxidável, misturando esses recipientes untuosos, lipofílicos e gordurosos, mas a frio, sem haver a necessidade de utilização de calor, tá? Geralmente, essa pomada amarela, ela é produzida tendo como recipiente petrolato branco, vaselina branca. Ah, professor, mas então por que ela é amarela? Misturado à lanolina. E aí a lanolina ela é bem amarela, bem gordurosa, bem lubrificante, bem untuosa, oclusiva, lipofílica, tá? A pomada branca ela é produzida a quente, e geralmente ela é produzida numa base emulsionada, que requer a fusão, o aquecimento e a total passagem do estado sólido para o líquido de todos os insumos, aquecidos em recipientes diferentes, tanto a fase aquosa quanto a fase oleosa. Depois de atingidas as devidas temperaturas, você verte a fase aquosa na oleosa e obtém a pomada, tá? Então, essa aqui é uma ilustração da pomada amarela, em que, a nível de bancada, em pequena escala, no contexto da farmácia de manipulação, você vai misturar o petrolato branco com lanolina, a lanolina é que dá a cor amarela, em grau ou almofariz de porcelana com pistilo. Homogeneizar bastante, né? Isso oferece uma certa resistência para essa mistura. Depois você vai espatular, tá? Para que você possa incorporar os demais insumos à base, inclusive os insumos ativos. No caso da pomada branca, você vai aquecer em recipientes, né, diferentes, no caso da farmácia de manipulação em Beckeres, e a fase aquosa e oleosa, quando fundirem, passar para o estado líquido e atingir as devidas temperaturas, você vai verter uma na outra e manter a agitação até a temperatura ambiente e até que a pomada adquira a consistência, a viscosidade necessária, né? Isso a nível, no contexto da farmácia de manipulação, a nível de bancada em pequena escala. Em grande escala, você tem que utilizar aí os reatores, os misturadores industriais de aço inoxidável, com as hélices ou pás, com agitação planetária, homogeneizadores, né? Para a produção em uma escala maior. Exemplos de algumas especialidades farmacêuticas disponibilizadas no mercado, né? Algumas apresentações comerciais na forma de pomadas. Então, é comum vir alguns antibacterianos, como neomicina e bacitracina, pomada para assaduras, contendo secativos, né? E para o tratamento da pele, como é a vitamina A, o retinol, com vitamina D, óxido de zinco, que é secativo, óleo de fígado de bacalhau para manter a lubrificação, bases sempre o quê? Gordurosas, né? Lá, óleo. Pomada de ácido salicílico. O ácido salicílico a gente sabe que ele tem ação queratolítica, né? Então a pomada pode ser utilizada para remoção de calos, verrugas, e é útil também na rachadura dos pés, porque essa ação queratolítica desfaz aquelas especializações de membrana, facilitando a esfoliação, né, de camadas muito queratinizadas do extrato córneo e estimulando a renovação da pele, que tende a diminuir essas rachaduras nos pés. A gente viu que as pomadas também podem ser aplicadas em mucosas, né? Então é comum, no caso da mucosa ocular, a gente ter algumas pomadas oftálmicas, que obrigatoriamente devem obedecer a critérios de esterilidade, né? Vinculando alguns anti-inflamatórios esteroidais, corticoides, como é o caso da dexametasona. Nós vimos que, no que diz respeito ao desenvolvimento farmacotécnico, há diferenças entre pomada e creme. O creme é uma base emulsionada, de aplicação tópica externa, mas é uma emulsão, é uma dispersão farmacêutica, contendo fase aquosa e fase oleosa. Então, ele mantém uma característica intermediária entre componentes hidro
e lipofílicos, né? Portanto, o creme ele é menos untuoso, ele é menos oclusivo, ele é menos lubrificante, ele tem um poder de emoliência menor do que o da pomada, de pegajosidade menor, mas ele tem uma sensação mais agradável ao toque quando aplicado sobre a pele, é de mais fácil remoção. Pomada não. Por ela conter geralmente uma base não aquosa e recipientes gordurosos, ela oferece uma capacidade de oclusão, lubrificação, proteção, pegajosidade, emoliência bem maior do que o do creme. Então, ela tem uma função de proteção maior do que a do creme devido a esse poder de oclusão. Entretanto, ela tem um poder residual maior, ela é de mais difícil remoção e ela tem uma sensação menos agradável ao toque quando aplicado sobre a pele. Então, por vezes, os laboratórios disponibilizam a mesma composição em bases diferentes, tanto na forma de pomada quanto na forma de creme, para atender a preferência de pacientes e também de prescritores, né? Então, por exemplo, nós temos aqui um antifúngico, cetoconazol, com corticoide, dipropionato de betametasona e sulfato de neomicina, disponibilizado tanto na forma de creme como na forma de pomada. Os insumos farmacêuticos ativos, a molécula terapeuticamente ativa, são os mesmos nas duas apresentações comerciais, nas duas especialidades farmacêuticas. Mas os recipientes utilizados são diferentes, o que permite que nesse creme aqui eu tenha uma dispersão de uma fase aquosa numa oleosa. E neste outro aqui eu tenho uso de bases altamente lubrificantes, oclusivas e graxas na forma de pomada, né? Então, disponibilizado tanto na forma de creme quanto na forma de pomada. E aí, para finalizar essa parte de pomada e creme, a gente faz um paralelo, né? A pomada, ela tem um efeito residual maior. Então, quando aplicado sobre a pele, ela é de mais difícil remoção. E isso, para alguns pacientes, pode ser um inconveniente, né? Ela é bem mais pegajosa, gordurosa. Ela é bem mais emoliente. Entretanto, a sua lubrificação é maior, né? Os cremes, por eles não conterem geralmente só base gordurosa, ele também tem geralmente uma base aquosa, ele tem um efeito residual menor. Então, ele tem uma sensação mais agradável ao toque, porque ele não deixa essa sensação de pegajosidade, de algo gorduroso, de oleosidade. Não deixa uma sensação de sebosidade, né? A pomada, ela é um sebo, né? Entretanto, a pomada, por ter um efeito ou uma capacidade oclusiva maior, né, ela deixa um filme lubrificante que retém com maior eficiência a água do que quando um creme é aplicado sobre a pele. Ele mantém uma hidratação mais eficiente e por manter a pele mais embebida, mais hidratada, devido a esse maior poder oclusivo, dentre as formas farmacêuticas semissólidas, como pomada, creme e gel, a pomada é a que melhor proporcionará a absorção de princípios ativos. Porque quanto maior a hidratação da pele, quanto maior a capacidade da base de reter água, mantendo a hidratação e embebição da pele, maior é a absorção do fármaco. E quem tem maior poder oclusivo dentre pomada, creme e gel é a pomada. Devido ao seu menor poder oclusivo, menor capacidade de emoliência, pegajosidade, menor efeito residual, o creme tem maior facilidade de espalhamento e, consequentemente, de remoção também da pele, tá? Se ainda assim eu fizer questão de fazer o uso do creme, mas necessitar de uma alta capacidade de absorção do insumo farmacêutico ativo que eu estou utilizando, eu posso manter esse insumo farmacêutico ativo na base emulsionada de um creme, e para melhorar essa embebição e, consequentemente, a absorção do fármaco, eu posso incorporar a base emulsionada, aquosa e oleosa, né, alguns umectantes, do tipo ureia,
propileno glicol, que vão aumentar a hidratação da base e, consequentemente, irão melhorar a embebição e hidratação da pele e a absorção de fármacos vinculados nessa base. Tá? Os ungüentos também são considerados formas farmacêuticas semissólidas. Por vezes, tem livros, né, ou a literatura trata unguento como sendo sinônimo de pomada. Os autores que fazem distinção entre unguento como sendo uma forma farmacêutica e pomada como sendo outra, diz que unguento é uma pomada ao qual foi adicionada a base oclusiva, lipofílica, gordurosa, untuosa e lubrificante, uma resina. Então, os ungüentos, de acordo com alguns autores, são pomadas com recipientes gordurosos que contêm associado à base substâncias resinosas, resina, tá? As resinas, elas são componentes terpênicos associados a uma fração volátil, a um óleo essencial, né? Geralmente extraídos de planta. Então, tem as gomorresinas, as oleoresinas, né? São formas farmacêuticas de consistência firme, porém macia e destinadas ao uso externo. E aí, aquela observaçãozinha que eu falei para vocês, o termo unguento é utilizado por alguns autores como sinônimo. Então, tem livro que nem menciona unguento como sendo uma forma farmacêutica, porque considera unguento como sendo pomada. Os que fazem a distinção dizem que unguento é pomada associado à resina, né? Um exemplo de unguento, né? Vic Vaporub, contém o mentol, cânfora e óleo de eucalipto, que tem uma ação refrescante, né, descongestionante. Então, ele é destinado ao alívio da tosse, do mal-estar muscular, que acompanha gripe, resfriado, além também da congestão nasal. Ele é um unguento que ele é passado geralmente na região do peito, pescoço, né, costas, ou ele também pode ser adicionado a água quente. Se ele for adicionado a água quente, aí ele vai ser utilizado na forma de um vaporizante. O medicamento, ele tem os 3 princípios ativos, mentol, cânfora e óleo de eucalipto, que vão ser inalados pelo paciente quando o unguento for adicionado à água quente, né? E vão proporcionar alívio da tosse, do mal-estar muscular, que acompanha gripe e resfriado, bem como um alívio da congestão nasal, o entupimento, né, do nariz ocasionado por gripe, resfriado ou qualquer outro fator, como a rinite alérgica. Ao passar o unguento, né, na região do peito ou das costas, ou então se adicionar água quente e fizer a inalação do vapor, o vapor desses óleos que o compõem age em receptores de vias aéreas, promovendo o alívio da congestão nasal e da tosse. Ainda relacionado a pomadas, nós temos as pastas. Então, isso é importante. Pomada, forma farmacêutica semissólida, que quando aplicada sobre a pele, deve amolecer ou se fundir. Muito ricas em componentes graxos, untuosos, lipofílicos, pegajosos, oclusivos, lubrificantes, emolientes. Se você associar a pomada a uma substância resinosa, uma gomo-resina ou óleo-resina, ela vira um unguento. E a pasta? A pasta ela tem a mesma base que a pomada. É uma base de componentes graxos, gordurosos, lipofílicos, untuosos. O que distingue a pasta da pomada, e aí elas não são usadas como sinônimos, tá? É que a pasta ela tem consistência mais firme. A pasta, ela é mais firme, ela é mais consistente e menos gordurosa do que a pomada. Porque o que distingue a pasta da pomada é a quantidade ou a concentração de pós incorporados na base. Então, pomada, pessoal, tem no máximo 20% de pós incorporados na base. Então, em 100 gramas de pomada, eu tenho no máximo 20 gramas de pó. A pasta ela tem no mínimo 20% e, por vezes, até mais de pós finamente dispersos em recipientes gordurosos. Então, por isso é que ela tem uma consistência mais firme e menos gordurosa do que a pomada. Porque a pomada tem no máximo 20% de pós.
Aqui está bem pequeno, ó, mas pomada de ácido salicílico. Ácido salicílico, 20%. Olha, se vocês abrirem o slide em casa, olhem direitinho. Que é a concentração máxima de pó que eu posso ter. Porque se eu tiver acima de 20%, isso aqui não vai ser uma pomada. Isso aqui vai ser uma pasta, tá? A pasta ela é mais seca, logicamente por ter uma maior quantidade de pós incorporados. Então, com isso, elas vão oferecer uma camada de proteção sobre a pele maior do que a pomada. Lembra que a gente falou da capacidade da pomada na pele sadia de exercer um efeito protetor por formar um filme lubrificante que vai reter água, embebendo e mantendo a hidratação natural da pele? A pasta, por ter mais pós incorporados, por ter uma consistência mais firme, ela exerce essa função de proteção maior do que pomada, né? Pomada oferece mais do que creme, mais do que pomada, a pasta, né? Entretanto, ela vai ter baixa capacidade de penetrabilidade. Por ter uma maior quantidade de pós incorporados, por ser mais firme, por ser mais seca, ela vai permanecer no local de aplicação. Devido a essa maior quantidade de pós incorporados, por ser mais seca, ela vai ter uma capacidade maior de absorver líquidos inflamatórios, secreções serosas, tá? Então, as pastas são utilizadas, por exemplo, para a absorção do conteúdo seroso da vesícula escabiótica, né? No caso de sarna, geralmente a gente aplica pasta e não uma pomada. E devido à sua impenetrabilidade, né? Na verdade não é bem uma impenetrabilidade, é a sua baixa capacidade de penetrabilidade, elas não são adequadas para regiões do corpo que contêm muito pelos, porque elas vão ficar aderidas e vai causar uma sensação bastante desagradável. Olha lá, pasta de óxido de zinco mais enxofre. Então, nós temos 25% de óxido de zinco, ou seja, 25 gramas em 100 gramas da pomada, da pasta, e 10% de enxofre. Então, aqui nós temos dois insumos farmacêuticos ativos. Somando o total da concentração desses pós, a gente tem 25 mais 10, 35% de pós incorporados. Essa quantidade de pó não caracteriza pomada. Isso é característica de pasta. Porque pomada tem no máximo 20%. Pasta, no mínimo 25%. Por isso que aqui a gente tem quanto? 35%, né? 25 mais 10, os 35. Aqui, o que eu falei, né? Elas são muito utilizadas no tratamento da sarna. Então, elas acabam, devido a essa maior quantidade de pós e por ela ser mais seca, absorvendo melhor secreções serosas. E a gente tem, né, esse conteúdo seroso na vesícula escabiótica, causado pela sarna. Pasta de óxido de zinco mais calamina, 25% de óxido de zinco, 10% de calamina. Então aqui a gente tem 35% de pós incorporados, né? Então isso não caracteriza a pomada, isso é pasta. Pomada, somando os dois, tem que dar no máximo 20%. Passou de 20%, vira pasta, né? Óxido de zinco e a calamina, com função antipruriginosa, diminuir coceira, ação adstringente, antisséptica e secativa. Por conter mais materiais sólidos do que as pomadas, né? E por que, professor, que eu tenho mais material sólido na pasta do que na pomada? Porque na pasta tem pelo menos 25% de pós incorporados. Na pomada é no máximo 20%. Então a pomada ela tem uma quantidade maior de excipientes. A base gordurosa, untuosa, lipofílica, lubrificante, ela está em maior concentração, né? Elas são mais ásperas, menos penetrantes, sendo geralmente empregadas devido à sua ação protetora. Agora, se a maior incorporação de pós na pasta a torna mais áspera e com menor capacidade de penetração na pele, por outro lado, a sua capacidade de proteção é maior.
O que é essa capacidade protetora? É aquele filme lubrificante que, quando aplicado sobre a pele, retém a água do suor, né? Da perspiração, e essa água ela vai embeber a pele e vai manter a hidratação natural da pele. O poder oclusivo da pasta é maior, porque por ter uma maior quantidade de pós incorporados, ela é mais firme, ela é mais consistente, né? Então o poder de oclusão dela é maior, e elas são excelentes em absorver secreções serosas. Por isso que nós vimos lá a utilização dela no tratamento da sarna, né? Conteúdo seroso da vesícula escabiótica. Nós temos uma pasta, assim, tradicionalmente disponibilizada como apresentação comercial, que é uma mistura de óxido de zinco e amido, a 25% cada. Então, olha aqui, 50% de pós incorporados, metade da composição dessa pomada, ou desculpa, dessa pasta, são pós, né? Então, a gente tem 50% de vaselina branca e a incorporação de 50% de pós, né? Que é a pasta de laçar. A consistência dela é bastante firme e ela é mais eficaz em proteger a pele e absorver secreções do que a pomada de óxido de zinco, né? Na verdade, eu acabei esquecendo de inserir aqui uma outra pasta muito comum. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Que é a pasta d'água, né? Tem que ter um pouquinho de paciência, gente, porque o Teams ele deixa o computador, o notebook fica muito pesado. Mas enfim, abriu, né? Então aqui, ó, é uma outra pasta bem comum, descrita no formulário, né, da farmacopeia brasileira, que é a pasta d'água, né? A pasta d'água, ela tem ação antisséptica, secativa e cicatrizante. Quando a gente olha lá, a composição dela, né, nós temos lá óxido de zinco, talco farmacêutico, glicerina e água de cal, que é produzida com água ionizada e óxido de cálcio. Então aqui nós temos, ó, pelo menos ali 50% de pós incorporados. Fora o óxido de zinco na água de cal, né, que contribui também ali por uma quantidade de pós. Na verdade é bem pequena, é 1%, né? Porque é 2 gramas em 200 ml, então seria 1 grama, 1%. Mas o óxido de zinco aqui, o talco farmacêutico, já dá 50%. Então, por isso que é uma pasta também, né? A pasta d'água é bem interessante. Géis. Géis são formas farmacêuticas semissólidas muito importantes, né? A gente não aprofunda e não embasa muito porque são objetos de estudo da tecnologia 3. Então, creme, emulsão, gel, fica mais a cargo da tecnologia 3, tá? O que acontece? Apesar de creme e pomada terem as suas várias funcionalidades e suas várias vantagens e características de extrema importância para tratamentos diversos, né? Eu consigo num creme incorporar insumos farmacêuticos ativos, aquosos e oleosos numa mesma formulação, porque ali eu tenho uma dispersão de fase aquosa e oleosa. Tem uma sensação mais agradável ao toque, mantém a hidratação da pele. A pomada, né, bastante oclusiva, untuosa, gordurosa, ela é capaz de exercer uma excelente ação lubrificante, protetora, mantendo a embebição e a hidratação natural da pele.
tem uma excelente penetrabilidade, favorece muito a absorção de princípios ativos, mas tanto na pomada quanto no creme nós temos um problema. A aplicabilidade dela, principalmente na pele do rosto, em peles oleosas e com tendência a acne. Peles oleosas com tendência a acne tem uma hiperatividade da glândula sebácea. Na verdade, você tem uma desregulação da unidade pilo-sebácea. E aí a secreção lipídica das glândulas sebáceas, elas são produzidas em grande quantidade. E qualquer componente graxo, untuoso, lipofílico, que seja capaz de obstruir o duto dessa glândula, favorece a proliferação de micro-organismos do tipo Propionibacterium acnes, um fungo que é o Ptyrosporum ovale, que são altamente quimiotáticos, atraem células do sistema imune. Células do sistema imune vão tentar destruir esses micro-organismos, vão formar um pus e leva à formação do comedão, que é aquela espinha interna purulenta, dolorida, né? Então, como alternativa para esses casos, nós temos o gel, que é uma fórmula altamente não comedogênica. Então, os géis, eles não contêm componentes gordurosos, né? Os géis, eles têm uma base aquosa, né? Ou hidroalcoólica, ou água e álcool, além de ser só água. Ele é transparente, né? Translúcido, com a consistência semissólida devido à adição a esse veículo aquoso ou hidroalcoólico de um agente gelificante. E é o agente gelificante que diferencia um tipo de gel do outro. Então, por vezes, a gente tem géis bem brilhantes, cristalinos, translúcidos, e outros com uma coloração mais amarelada, né? Isso tudo é reflexo do tipo de agente gelificante utilizado, tá? São pouco eficientes em proporcionar a absorção de insumos farmacêuticos ativos pela pele, quando aplicados topicamente. Então, o gel é mais para tratamento superficial de tecidos, mas ele é alternativa para pacientes com pele oleosa com tendência à acne, né? Por quê? Porque os géis são formas farmacêuticas cosméticas não comedogênicas. Eles não obstruem duto de glândula sebácea. Então, eles não vão facilitar a disponibilidade de substrato para que bactérias, né, como a Propionibacterium acnes, possa crescer. E quando ela cresce, ela é altamente quimiotática. Células do sistema imune vão lá destruir, e aí aquele processo inflamatório, né, de borda elevada, doloroso, purulento, que é a acne, né, a espinha de um grau mais elevado, nada mais é do que o comedão. Então, a forma farmacêutica não comedogênica é que não obstrui duto de glândula sebácea. Gel não faz isso, né? Então, pele oleosa, eu tenho que ter um filtro solar na forma de gel. Pele mista ou mais seca, beleza, pode ser o creme, né? Pomada, então, nem se fala. Pomada para passar no rosto, bem complicado, que pode induzir acne cosmética ou medicamentosa, né? Só que, como tudo na vida, se você ganha por um lado, você perde pelo outro. Então, tudo vai ter o seu lado positivo e o negativo. Vai ter suas vantagens e desvantagens. Apesar de serem excelentes por não obstruir dutos de glândula sebácea, por serem formas não comedogênicas, eles são menos eficientes em proporcionar uma oclusão da pele. Na verdade, eles não vão fazer uma oclusão, né? E sem isso, eles não contribuem muito para a embebição da pele. E eu acabo prejudicando a absorção de insumos farmacêuticos ativos quando aplicados na base de um gel, diferente da pomada, diferente do creme, né? São as formas farmacêuticas de eleição para a pele oleosa com tendência à acne, justamente porque a pele oleosa, naturalmente, ela já é mais hidratada. Porque a secreção lipídica, né, devido à hiperatividade da glândula sebácea, o manto hidrolipídico por si só já é capaz de manter a hidratação da pele. Agora, quando a pele é seca, aí eu tenho que partir para um creme ou talvez até para uma pomada. Mas no caso da pele que já é naturalmente mais oleosa, ela já é também, consequentemente, mais hidratada. Então, por isso que eu uso o gel. Por quê? O poder oclusivo dele né? Ele não tem poder de oclusão. Ele não forma um filme lubrificante que retém água. E nem obstrui duto de glândulas, né? Na tecnologia farmacêutica 3, nós vamos estudar isso de forma aprofundada, tá? Nós temos diferentes tipos de géis, gel carbopol, gel natrozol,
gel Metocel, né? Isso é muito importante, porque quando vem uma prescrição, a prescrição traz gel em quantidade suficiente para, né, gel QSP 30 gramas, por exemplo. Então, hidroquinona a 2%, gel QSP 30 gramas. Ácido glicólico a 1%, a dapaleno a 1,5%, em gel QSP 50 gramas. Tá, mas que gel que eu vou utilizar? Ah, isso aí já é atribuição do farmacêutico e não do prescritor. E aí, ou você adquire a base do gel, ou você manipula ela a nível de bancada na farmácia de manipulação, ou, né, a base do gel é produzida aí em reatores, em misturadores industriais a nível de escala industrial, né? E aí, o tipo de agente gelificante que eu utilizo vai caracterizar a obtenção de géis com características diferentes. Então, por exemplo, o gel Carbopol, que é a base de uma resina, né, do ácido acrílico, o polímero carboxivinílico, ele proporciona um gel altamente cristalino, brilhante, né? Esteticamente é muito atrativo, só que a resina tem grupos carboxila, que em presença de água tem carga negativa, então é um gel aniônico. Então ele não é estável em ampla faixa de pH. Já um gel natrozol ou celulose, que o agente gelificante não é o carbopol, e sim a hidroxetilcelulose, um derivado de celulose, o agente gelificante não tem carga. Ele é um gel não iônico. Então ele é mais estável em faixas de pH mais ampla. Só que esteticamente ele não é tão atrativo. Então esse aqui, por exemplo, seria um gel carbopol, o gel natrozol, ele é mais amarelado. Só que esse aqui, ele mantém melhor a estabilidade de alguns insumos farmacêuticos ativos. Então, por exemplo, hidroquinona, que é um despigmentante. Se for prescrita hidroquinona, que inclusive ela tem que ser armazenada em geladeira com alto potencial de oxidação, se você incorporar ela no gel carbopol, quebra a fórmula, não mantém estabilidade. E a prescrição traz lá hidroquinona, gel, natrozol, QSP 30 gramas? Não, só traz gel. Cabe a quem fazer a decisão em qual gel vai manipular de acordo com as características do insumo farmacêutico ativo prescrito. Farmacêutico. E aí a gente vai estudar isso de maneira mais detalhada na tecnologia farmacêutica 3, tá? Fica muito pesado para né? Ver todas essas formas farmacêuticas e aprofundar em cada uma delas. Então, a 1 ela é mais geral, na verdade é a que eu considero mais pesada. Apesar da 2 ter muito cálculo relacionado a formas farmacêuticas líquidas, mas a 3 é a mais tranquila. Na verdade, a última é a de mais fácil entendimento, que a gente já passou pelas outras duas, né? O gel é considerado uma forma estável de suspensão. Então, o que é uma suspensão? É uma forma farmacêutica líquida contendo partículas do insumo farmacêutico ativo, suspensóide, finamente dividido, dispersa no veículo no qual ele é insolúvel ou exibe mínima solubilidade. Por isso que, na suspensão, por não haver dissolução do suspensóide, do insumo farmacêutico ativo no veículo utilizado, eu preciso de um agente suspensor, porque quando essa suspensão fica em repouso, essas partículas tendem a sedimentar no fundo do recipiente. Por isso que a suspensão tem que ser agitada antes de utilizar para ter uma redispersão das partículas e eu administrar uma dose mais homogênea. E o agente suspensor, por aumentar a viscosidade, diminui a velocidade de sedimentação dessas partículas. Agora, o gel, ele é a suspensão ao qual eu adicionei um adjuvante farmacêutico do tipo agente gelificante, que torna o veículo semissólido. Ou seja, converte o estado sol, que é o estado líquido, em gel. E aí, pela viscosidade do gel, as partículas não vão se depositar no fundo do recipiente. Elas vão ficar uniformemente distribuídas ao longo da formulação de forma estável. Porque aqui, pela adição do agente gelificante no gel, ao contrário da suspensão, que tem apenas um agente suspensor, viscosificante ou que espessa a formulação, as partículas do fármaco elas não vão depositar no fundo do recipiente.
porque essa viscosidade não vai permitir. No caso da suspensão, sim, porque a suspensão não é semissólida, ela é líquida. Por isso que o gel é uma forma estável de suspensão onde não há separação de fases. Curiosamente, considerados formas farmacêuticas também semissólidas, nós temos os emplastos, né? Os emplastos, eles acabam sendo considerados formas farmacêuticas semissólidas porque eles são massas adesivas, tá? Espalhadas em uma cobertura, geralmente de papel, tecido, ou até um tipo de tecido que imita o couro, que é o moleskin, ou até mesmo eu posso fazer isso com um plástico, tá? O material adesivo pode conter uma base emborrachada ou uma resina sintética, né? E eles geralmente são de uso tópico para proporcionar um contato prolongado com o local de ação. Então, geralmente, eles contêm relaxantes musculares, anti-inflamatórios, e esses emplastos são muito comuns de serem utilizados em regiões do tipo ombros, né? Costas, região dos membros inferiores em atletas de nível olímpico, porque eles liberam de forma gradativa os insumos farmacêuticos relacionados à ação analgésica e anti-inflamatória, tá? Então, o emplastro sabiá mesmo contém extratos a partir do capsicum, né? Que é uma espécie de pimenta que alivia dores musculares. Então, essa massa adesiva é muito comum de você ver ela aderida ali, né, em regiões estratégicas do corpo para diminuir essa dor muscular. E isso é muito comum em atletas, né? Com a mesma indicação, a gente tem os salompas, né, que tem um analgésico, salicilate de metila, com outras associações aí para também exercer um efeito refrescante, né? E para finalizar, formas farmacêuticas, nós temos os chamados adesivos em sistemas transdérmicos, né? Os adesivos transdérmicos. Os sistemas transdérmicos são aqueles capazes de, quando aplicados sobre a pele, proporcionar a passagem do insumo farmacêutico ativo pelo extrato córneo, epiderme viva, chegar até a derme, ser absorvido para a circulação sanguínea e exercer efeitos sistêmicos, tá? A característica de um sistema transdérmico é aplicação tópica com efeito sistêmico. Então, ele atravessa a camada mais superficial e queratinizada e impermeabilizante da pele, que é o extrato córneo, atravessa todas as camadas da epiderme viva, chega na derme, onde eu tenho o vaso sanguíneo, é absorvido para a corrente sanguínea e exerce efeitos sistêmicos, tá? Então, para ser transdérmico, tem que chegar ao sangue, tá? Por que se desenvolve sistemas transdérmicos? Se é para exercer efeito sistêmico, por que não utilizá-lo pela via oral, né? Para ser absorvido lá no intestino e exercer essa ação. A gente tem algumas características do insumo farmacêutico ativo que não proporcionariam uma eficiente ou manutenção de sua eficiente ação terapêutica por meio da passagem pelo trato gastrointestinal. A via oral é muito complicada, ela é a mais prática como via de administração, mas ela é a de mais difícil de desenvolvimento farmacotécnico. Porque o trato gastrointestinal sofre uma oscilação muito grande de pH, né? Então ali nós temos pH muito ácido do estômago, aí chega no intestino que já é mais alcalino. Nós temos no trato gastrointestinal a passagem também de alimentos, então tem interação fármaco-nutriente. A gente tem a microbiota intestinal, que são bactérias que produzem enzimas, que metabolizam e que pode ter também uma interação. Então é muito complicado, né? Então a gente tem algumas vantagens para os sistemas transdérmicos, né? Uma menor irritação e toxicidade sistêmica, que ele acaba sendo liberado de forma gradativa, evitação do pH ácido do estômago, principalmente sobre fármacos que são sensíveis nessas condições, evita possíveis interações do insumo farmacêutico ativo com nutrientes e a flora intestinal, como eu disse. E uma coisa muito importante também é que
Pelo sistema transdérmico, a gente evita o efeito de primeira passagem hepática. Então, a meia-vida do insumo farmacêutico ativo administrado por via oral, ela já tem que ser levada em consideração o metabolismo de primeira passagem. A dosagem ou a concentração terapêutica na corrente sanguínea, ela já tem que ser levada em consideração o metabolismo de primeira passagem. Porque quando um fármaco é absorvido pelo intestino, né, quando administrado por via oral, pelo sistema porta-hepático, ele é conduzido ao fígado antes de ser distribuído pelo corpo. Isso é um mecanismo de proteção ou fisiológico mesmo, né? Porque como o fígado é um órgão metabolizador, se você ingerir uma toxina, ela primeiro passa pelo fígado para ela ser metabolizada. E se você ingere um medicamento por essa via, ele vai passar pelo fígado. E lá ele já sofre degradação pelas enzimas do citocromo P450 e parte dele, a não ser que ele seja um profármaco, né? Já não mais está na sua forma mais ativa. Porque quando passa pelo fígado, ele conjuga, né? Com ácidos glicurônicos, por exemplo, para tornar a molécula mais polar e mais hidrossolúvel para ela já ser eliminada na urina. No caso dos sistemas transdérmicos, no caso do supositório, né? As veias hemorroidárias lá no supositório, a via linfática, né? Favorece a absorção e lá também não tem metabolismo de primeira passagem. A gente tem metabolismo de primeira passagem, é a via oral, que é a preferível pelo paciente, né? Geralmente, né, um adesivo transdérmico ele é constituído por uma base de apoio ou suporte. Internamente a ela, o reservatório do fármaco, da droga. A membrana semipermeável, com poros, que vão permitir a liberação de maneira gradativa do insumo farmacêutico ativo. A camada adesiva, que vai ser aderida na pele. E uma camada protetora, que vai ser removida quando o mesmo for aplicado sobre a pele. Você só retira essa camada adesiva, você só retira a camada protetora quando você já for colar, né? Aderir o adesivo à pele. Então aqui, ó, a camada de suporte ou protetora, reservatório do fármaco, logo abaixo dele, né, nós temos a camada ou membrana semipermeável que libera de maneira gradativa o insumo farmacêutico ativo, que atravessa a camada adesiva e já entra em contato com a pele, né? Aqui eu não tenho a camada protetora, porque ela já foi retirada, porque a camada adesiva já está aderida à pele. O insumo farmacêutico ativo vai atravessar extrato córneo, epiderme viva, chegar na derme ser absorvido para a corrente sanguínea e aí sim exercer os efeitos sistêmicos. É comum especialidades farmacêuticas na forma de adesivo transdérmico, vinculando moléculas terapeuticamente ativas do tipo antihipertensivo, né? Geralmente de uso, medicamentos de uso contínuo, né? Em que o paciente tem que, de tantas em tantas horas ou diariamente, fazer ingestão, pelo uso do adesivo transdérmico, isso pode proporcionar uma maior adesão ao tratamento, porque não precisa ficar, né, ingerindo o medicamento, ele vai sendo liberado ali de maneira gradativa ao longo de dias, né? Então é comum antihipertensivos, como a clonidina, é muito comum também no caso de repositores hormonais, anticoncepcionais, que também é de uso, né, diário. Vem adesivos transdérmicos, né, como adjuvantes no tratamento contra o tabagismo, liberando de maneira gradativa a nicotina para diminuir a fase de abstinência, né, relacionada à retirada, né, do cigarro. E aí você tem diferentes concentrações de nicotina ao longo das etapas. As primeiras etapas têm uma concentração maior e elas vão diminuindo gradativamente e auxiliando, né, pelo menos exercendo um efeito mitigatório e paliativo na retirada do cigarro.
Bom, com a aula de hoje, a gente finaliza características em geral de formas farmacêuticas, porque ao longo do curso, ao longo das 3 disciplinas de tecnologia farmacêutica, cada uma delas vai ser aprofundada em momentos diferentes. A gente trabalha muito com sólidas na A1, que é a nossa disciplina de agora, muito líquidas na A2, tá? E o foco das semissólidas é na tecnologia farmacêutica 3. Mas as características em geral de todas elas, elas foram aqui apresentadas, né? Se alguém tiver alguma curiosidade, alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento sobre essa parte de formas farmacêuticas, pode falar. Bom, pessoal, vou finalizar a gravação para nós irmos para a segunda parte da aula, então.